Minha esposa disse que ia fazer plantão hoje. Eu respondi: diga oi pro Ricardo. Ela ficou completamente chocada e sem reação. E olha, isso aconteceu depois de eu ter segurado a onda por 3 meses inteiros, guardando esse segredo, fingindo que não sabia de nada, planejando cada detalhe do momento perfeito para confrontar ela. Mas deixa eu voltar para o começo dessa história, porque eu preciso contar como descobri tudo. Então, meu nome é Rafael, tenho 32 anos e sou casado com a Beatriz há 7 anos. A gente sempre teve um casamento tranquilo, sabe? Nada daqueles relacionamentos de novela com briga todo dia. Eu trabalho como engenheiro numa empresa de construção e ela é enfermeira num hospital particular aqui da cidade. Tudo começou há uns 4 meses atrás, quando a Beatriz começou a fazer mais plantões do que o normal. No começo eu não estranhei muito, porque ela sempre fez plantões extras para a gente juntar uma grana. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas. Ela passou a cuidar mais da aparência nos dias de plantão. Maquiagem mais caprichada, cabelo arrumado, perfume diferente. Eu pensava: será que tem algum médico bonito no hospital? Mas eu afastava esses pensamentos da minha cabeça porque confiava nela, entende? A gente tinha construído uma história juntos, tínhamos planos de ter filhos no ano seguinte. Eu realmente acreditava que éramos felizes. Até que numa quinta-feira à noite, a Beatriz estava tomando banho e o celular dela ficou na cama. Eu nunca fui daqueles maridos controladores que ficam fuçando o celular da esposa, mas naquele dia, uma notificação chamou minha atenção. Era uma mensagem que apareceu na tela bloqueada. O nome era apenas R, com um emoji de coração. A mensagem dizia: mal posso esperar para te ver hoje, meu amor. Vai ser nosso melhor encontro. Meu coração disparou na hora. Minhas mãos começaram a tremer. Aquilo não podia ser o que eu estava pensando, né? Tinha que ter alguma explicação, mas no fundo, lá no fundo mesmo, eu já sabia a verdade. Quando ela saiu do banheiro, agi completamente normal. Perguntei se ela queria jantar. Conversamos sobre o dia dela no trabalho. Assisti televisão do lado dela, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava destruído. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Será que eu estava sendo paranoico? Será que era só uma amiga dela com um apelido carinhoso? Mas aquela mensagem era muito específica, muito íntima para ser só amizade. No dia seguinte, sexta-feira, ela avisou que ia fazer plantão à noite. Disse que ia sair às 18 horas e voltava só no sábado de manhã. Mas dessa vez eu decidi investigar. Esperei ela sair de casa e abri o notebook dela. A gente tinha as senhas um do outro, porque sempre confiamos cegamente um no outro, ou pelo menos eu pensava que era assim. Entrei nas redes sociais dela e comecei a procurar esse tal de R. E foi aí que encontrei Ricardo, um cara que trabalhava no mesmo hospital que ela, fisioterapeuta. Comecei a olhar as fotos dele e senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. O cara era tudo o que eu não era. Alto, malhado, aquele tipo que posta foto na academia todo dia. Mas o pior ainda estava por vir. Entrei no Messenger dela e vi as conversas completas entre os dois. Gente, eu não desejo para ninguém ler o que eu li. Eram meses de conversas, meses de traição. Eles marcavam encontros toda semana. Os tais plantões que ela fazia eram, na verdade, encontros com esse Ricardo num apartamento que ele tinha no centro da cidade. Eles riam de mim nas mensagens. Diziam que eu era bobo demais para desconfiar. Eu fiquei paralisado na frente daquele computador. Não sei quanto tempo fiquei ali lendo aquelas mensagens. Cada palavra era como uma facada no peito. Mas sabe o que foi pior? Ver que ela dizia que me amava, mas que com ele era diferente, era paixão. Naquele momento eu podia ter feito várias coisas. Podia ter ligado para ela gritando. Podia ter ido até o tal apartamento e feito um escândalo. Mas eu não fiz nada disso. Sabe por quê? Porque eu quis ser estratégico. Eu queria que ela sentisse o mesmo choque e humilhação que eu estava sentindo.
Então, fechei tudo, apaguei meu histórico de navegação e continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Esse era meu plano, fingir que não sabia de nada. Nos dias seguintes, continuei sendo o marido perfeito. Fazia café da manhã para ela, perguntava como tinha sido o plantão, mandava mensagens carinhosas durante o dia. E ela continuava mentindo na minha cara com a maior naturalidade do mundo. Mas eu não estava apenas fingindo, eu estava me preparando. Tirei prints de todas as conversas, salvei em 3 pendrives diferentes e guardei num lugar seguro. Consultei um advogado discretamente para saber meus direitos. Organizei minhas finanças. E sabe o que é engraçado? Quanto mais eu fingia, mais ela relaxava. Ela começou a ficar ainda mais ousada. Os plantões aumentaram para 2, 3 vezes por semana. Ela chegava em casa com aquela cara de quem tinha feito algo errado, mas eu apenas sorria e perguntava se estava cansada. Foram os 3 meses mais difíceis da minha vida. Toda noite eu deitava do lado dela, sabendo que horas antes ela tinha estado com outro homem. Mas eu me segurava, porque sabia que o momento certo ia chegar. Até que chegou o dia que eu decidi agir. Era uma terça-feira e ela tinha avisado de manhã que ia fazer plantão à noite. Disse que ia sair às 19 horas. Eu respondi normal, dei um beijo nela e disse: "Tudo bem, amor, até amanhã." Mas dessa vez eu não ia apenas ficar em casa sofrendo, eu ia ver com meus próprios olhos. Peguei meu carro e fui até perto do hospital onde ela trabalhava. Estacionei num lugar estratégico onde podia ver a saída sem ser visto. Fiquei ali esperando, o coração batendo forte, as mãos suando. Parte de mim ainda queria acreditar que estava errado, que ela realmente ia para o plantão. Mas aí, às 19h15, eu vi ela saindo pela porta principal do hospital. Ela olhou para os lados, como se estivesse conferindo se não tinha ninguém conhecido por perto. Então começou a andar rapidamente em direção ao estacionamento. Mas ela não foi para o carro dela. Ela foi direto para um carro preto que estava estacionado no canto. E adivinha quem estava no carro? Isso mesmo, Ricardo. Eu vi quando ela entrou no carro dele e eles se beijaram. Não foi um beijinho rápido, não. Foi daqueles beijos demorados, intensos, ali na frente de todo mundo, sem nem se importar. Eu segurei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Respirei fundo várias vezes para não fazer uma besteira ali mesmo. O carro dele saiu do estacionamento e eu comecei a seguir. Mantive uma distância segura. Eles foram exatamente para o apartamento que eu já sabia que existia. Um prédio moderno no centro da cidade. Vi quando entraram juntos de mãos dadas, rindo. Fiquei ali parado no carro por uns 20 minutos, só processando aquilo tudo. Sabe o que é mais louco? Mesmo vendo com meus próprios olhos, uma parte de mim ainda não queria acreditar, mas não tinha mais como negar. As provas estavam todas ali, as mensagens, e agora eu tinha visto pessoalmente. Voltei para casa naquela noite com uma certeza. Eu ia confrontar ela, mas do meu jeito. Não ia ser uma discussão qualquer de casal. Ia ser o momento da verdade absoluta. Mas eu precisava do timing perfeito. Passei mais 2 semanas planejando, 2 semanas fingindo que estava tudo bem, sendo o marido atencioso de sempre. E ela continuava com os plantões, continuava mentindo, continuava vivendo essa vida dupla como se nada fosse. Até que chegou o dia. Era uma quinta-feira e durante o almoço ela me mandou mensagem. "Amor, vou precisar fazer plantão hoje à noite. Saio às 18h30. Eu só respondi, ok, sem problemas. Mas dessa vez eu tinha algo preparado. Quando chegou a hora dela sair, ela estava arrumada como sempre. Perfume, maquiagem, cabelo impecável. Ela pegou a bolsa, veio me dar um beijo de despedida e disse com aquela voz doce, "Vou fazer plantão hoje, amor. Até amanhã." Foi aí que eu olhei bem nos olhos dela e falei com a voz mais calma do mundo. "Tudo bem, querida. Diga oi pro Ricardo por mim." O sorriso dela congelou na hora. A cor sumiu do rosto dela. A bolsa quase caiu da mão.
Ela tentou disfarçar, deu uma risada nervosa e falou: "Que Ricardo? Do que você está falando?" Mas eu continuei olhando para ela com aquele olhar de quem sabe exatamente de tudo. E ela percebeu que o jogo tinha acabado. As pernas dela tremeram. Ela sentou no sofá completamente pálida. Tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Eu continuei ali, de pé, só olhando. Deixei ela processar o choque por alguns segundos. Depois perguntei: "Quer saber há quanto tempo eu sei?" Ela começou a chorar, aquele choro desesperado de quem foi pego em flagrante. Tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Ela implorou: "Deixa eu explicar, por favor. Foi um erro terrível. Eu te amo. Você precisa acreditar em mim." Eu respirei fundo e falei: "Eu sei de tudo há 3 meses, Beatriz. Li todas as conversas de vocês. Salvei tudo. Segui vocês e vi quando entraram no apartamento dele. Então, não vem me falar que foi um erro. Foram meses de mentiras planejadas." Ela ficou em choque total. Não conseguia entender como eu tinha ficado quieto por tanto tempo. Perguntou por que eu não tinha falado nada antes. E eu respondi: "Porque eu precisava ter certeza absoluta. E porque eu queria que você sentisse o mesmo que eu senti." Naquele momento, mostrei para ela todas as provas que tinha guardado. Os prints das conversas, as fotos, tudo. Ela tentou se justificar dizendo que estava confusa, que as coisas com a gente tinham esfriado, que o Ricardo tinha dado atenção para ela. Mas eu não quis ouvir desculpas. Falei para ela que nosso casamento tinha acabado naquele exato momento, que eu já tinha conversado com o advogado e que o processo de divórcio ia começar na semana seguinte, que ela tinha 1 semana para sair da nossa casa. Ela implorou por mais uma chance. Disse que ia terminar tudo com o Ricardo, que nunca mais ia mentir, que ia fazer terapia, qualquer coisa. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Não tinha mais volta. A confiança tinha sido completamente destruída. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo para me convencer a não me divorciar. Ligava chorando, mandava mensagens longas pedindo perdão. Até a mãe dela me ligou implorando para eu dar uma segunda chance. Mas eu mantive minha posição. Não ia voltar atrás. O engraçado é que depois que tudo veio à tona, descobri que várias pessoas do hospital desconfiavam do caso deles. Mas ninguém teve coragem de me contar. Uma amiga dela até me procurou depois e pediu desculpas por não ter falado nada antes. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, estou numa fase bem melhor da minha vida. O divórcio foi finalizado há 2 meses. Fiquei com a casa porque consegui provar a infidelidade dela com todas aquelas provas que guardei. Ela teve que indenizar uma parte. E o Ricardo? Bem, a esposa dele descobriu tudo também porque eu mandei todas as provas para ela. Sim, ele era casado e eu não sabia. Então ele também se divorciou e perdeu bastante coisa no processo. Hoje ele e a Beatriz estão juntos, mas não sei se vai durar. O que eu aprendi com tudo isso? Que confiar é importante, mas não ser ingênuo também é. Que quando algo parece estranho, provavelmente é porque realmente está estranho. E que às vezes o silêncio estratégico é mais poderoso do que qualquer grito de raiva. Eu poderia ter confrontado ela no primeiro dia que desconfiei, mas se tivesse feito isso, ela teria negado tudo, apagado as provas, e eu ia ficar parecendo louco. Por ter esperado e reunido evidências, consegui sair dessa situação com dignidade e justiça. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter ficado calado por tanto tempo, e eu respondo que não, porque foi exatamente isso que me deu força para terminar tudo da forma certa, sem brigas violentas, sem escândalos desnecessários, apenas mostrando os fatos. Então essa é a história de como eu descobri a traição da minha esposa e planejei a revelação perfeita. Foi doloroso, muito. Foi difícil fingir por 3 meses? Extremamente. Mas valeu a pena? Com certeza. Porque hoje eu tenho minha paz de volta e minha dignidade intacta.